Hoje eu estou dialogando com um livro da minha candidata à Academia Brasileira de Letras, Conceição Evaristo. O livro é Histórias de Leves Enganos e Parecenças. Quando a gente pega um livro de ficção assim, ao contrário de quando a gente pega um de não ficção, a gente, na verdade, não sabe muito bem o que vai encontrar. Isso também é fascinante, né? Porque a gente vai entrando na história e aí é que a gente vai descobrindo o que é que o livro traz para a gente. E uma das coisas que me fascinam é encontrar mistérios. E mistérios que me aproximam de saberes que não são aqueles saberes que a gente aprende na escola, mas que estão em um modo de compreender o mundo que, assim, soa para mim como um dos caminhos sábios e que nem sempre a gente conhece, porque não é a nossa perspectiva, não é aquilo que faz parte da experiência com a qual nós fomos criadas. Neste livro da Conceição, eu me deparo com esses tipos de mistérios que fazem com que eu pense no meu próprio mistério, no mistério da minha própria vida e naquilo que eu encontro no cotidiano e no dia a dia, os mistérios do cotidiano. Por exemplo, a Conceição começa aqui explicando: digo isto apenas, escrevo o que a vida me fala, o que capto de muitas vivências. Escrevivências. Digo mais. Cada qual crê em seus próprios mistérios. Cuidado tenho. Sei que a vida está para além do que pode ser visto, dito ou escrito. A razão pode profanar o enigma e não conseguir esgotar o profundo sentido da parábola. E é uma das parábolas que nós temos aqui, o último, a novela, porque esse livro são 12 contos e uma novela. E essa novela se chama Sabela. E essa novela me pegou pelo pé, tá? Porque é um evidente convite para ouvir, não com a sua razão, mas com os poros abertos ao mistério com o qual nós convivemos no dia a dia. Quase sempre sem notar. É bom ler histórias que levam a gente a conseguir notar, perceber os mistérios do cotidiano. Este diálogo com a Sabela, então, como é um diálogo de mistério, ele diz sem explicar. Era sempre assim. O corpo de minha mãe dava sinal do tempo. E a história vai falar do dia em que o céu despencou sobre a cidade. E quando o céu despenca, no dilúvio ele revela as diferentes naturezas de cada um. Vou voltar ao texto. Eu lembro que Sabela, mesmo acostumada a lidar com todos os mistérios, os da natureza à natureza, os da natureza humana, e os da natureza divina, me pareceu um pouco assustada. Via pedaços de medo em sua face, mas que logo desapareciam, e seu rosto então ganhava o ar tranquilo de quem tem plena convivência com os profundos segredos da vida e da morte. Sabela, desde pequena, era sábia. Tanta sapiência para quem tinha pouco tempo de vida neste mundo, fez com que sua sabedoria fosse entendida como coisas de menina bruxa. Tal crença lavrou uma sentença para Sabela. Os grandes da época decidiram que ela deveria ser queimada viva.
sempre as diferenças, a não inclusão, as naturezas de cada um, elas sempre são excluídas e no lugar é colocada a naturalização pela violência dos poderosos do que são as regras, as normas daquilo que é mediano. Então, a gente pergunta, o que poderia ter salvado a menina bruxa Sabela? Amarraram Sabela menina em uma árvore bem no centro da cidade. Seu corpo, suas vestes foram embebidos em um tipo de líquido sedutor do fogo. Em todos ardia o desejo de ver a menina se transformar em brasa. Na hora do evento se reuniram em volta dela. Ninguém, porém, teve a coragem de atirar a primeira fagulha. Decidiram então uma outra punição para a menina, a morte por afogamento. Ela deveria ser lançada no fundo do rio. Da morte pelo sufoco das águas, os mais velhos ficaram encarregados. Seriam eles os algozes, justo eles que pediam pela vida de Sabela, pois sabiam que o mundo sem ela seria o vácuo, o buraco branco do desconhecimento. E então os anciãos, herdeiros dos milenares tempos, com as barbas brancas luzindo em contraste com a tez de seus rostos, em aconchego se aproximaram de Sabela. E cada qual, emaranhando os fios de suas barbas nas barbas do outro, juntos eles teceram um grande casulo em forma de um útero e ali guardaram a menina para que ela acabasse de crescer. Quando ela caiu no esquecimento de todos, os homens-mães puderam expelir Sabela do fundo de suas barbas. E depois, então, inebriados, quedaram-se por terra entoando canções de bendizer. Felizes entregavam-se à invisibilidade dos olhos dos que estão vivos, regressando para o lugar de onde vieram. Voltaram felizes, dizendo que tinham cumprido o maior feito da vida deles. Tinham se assemelhado às mulheres, guardando a vida de outra pessoa dentro deles. E eu me pergunto, dialogando com a parábola da Conceição, o que é o feminino? O que é o masculino? Alguma coisa pode ser gerada, desenvolvida e protegida sem a união desses dois princípios? Diante de certos acontecimentos, a palavra é muda. Após um dilúvio, o relato que nos resta é constituído de nossos corpos. Em nossos corpos, memória e água. E mais não digo porque eu não sei dizer. Mas se lhe interessa descobrir qual é a sua voz nessa parábola, Histórias de Leves Enganos e Parecenças, Conceição Evaristo.